Olá pessoal, bem-vindos à Garagem de Baguete, obrigado por estarem aqui no canal. Se vocês já utilizaram alguma vez um compressor de segmentos para colocar uns pistões dentro do bloco, sabem que este tipo de compressores de cinta é um pouco complicado e também existe a situação de como isto aqui é uma fita bastante fina, às vezes pode ficar alguma parte mais para fora e pode marcar o bloco. Então, eu depois no BMW, para evitar esse problema, se bem que a vantagem destes compressores de cinta é que se adaptam a vários tipos de pistão, vários diâmetros de pistão, portanto este aqui do Micra é 71mm, este aqui do BMW é 84 e até dá para mais, portanto isto dá para se adaptar. Aliás, posso mostrar aqui rapidamente, isto depois tem aqui uma espécie de chave. Então vamos segurar aqui enquanto carregamos aqui no botão. Então ao carregar aqui nesta parte, liberta ali os dentes e a gente ao recuar consegue aumentar aqui o diâmetro da ferramenta. Pronto, podem ver aqui. Isto também tem estas partes aqui que é para encostar no bloco, que é para ganhar ali um pouco mais de área para encostar. Mas como eu disse, se isto já estiver aqui com um pouco de desgaste ou já tiver tipo a fazer efeito de faca, pode marcar o bloco e a gente não quer nada disso. Depois isto metia-se o pistão aqui no meio, posso demonstrar aqui com o do Micra. A gente depois tem de alinhar os segmentos, né? Óbvio que a gente tem de alinhar aqui os segmentos, não é de qualquer maneira, tem de ser o manual do motor, mas pronto, depois é apertar, e está ao apertar, vai encostar aqui os segmentos à volta, vai apertá-los, e depois a gente consegue meter aqui este conjunto todo dentro ali do bloco, mete aqui a parte da saia no bloco, no cilindro, empurra, e depois os segmentos vão expandir dentro do cilindro e não cá fora, né? Só que o problema é que isto às vezes não encosta assim tão bem, e é um pouco mais complicado de colocar, especialmente se forem uns segmentos que sejam bastante fortes, então a coisa pode ficar bastante complicada. Eu, pela minha experiência, aqui pistões quanto mais pequenos, piores, não perguntei porquê, mas deve ser por os segmentos também começarem a fazer o efeito de bola um pouco mais forte, e então eu aqui para o BMW, mais tarde arranjei aqui uma outra ferramenta, que é da Wiseco, e esta ferramenta é bastante boa, isto basicamente é feito de alumínio, então como podem ver aqui tem um diâmetro um pouco maior do que esta parte de baixo. Podem ver aqui a parede, tem uma parede mais larga e aqui é um bocadinho mais fina, porque isto faz um pequeno chanfre até lá abaixo, uma coisa muito ligeira. Então isto é muito mais simples, posiciona-se aqui o pistão com a biela. Atenção, isto quando é para montar tem de tirar aqui a chumaceira de baixo, como é óbvio, mas pronto, coloca-se isto aqui, então como podem ver, à medida que a gente vai empurrando para dentro, os segmentos vão sendo comprimidos e chega ali a uma parte que já está mesmo bem comprimidinho, e então depois é só colocar ali no bloco, e isto quando sai, está os segmentos todos comprimidos, e tem a vantagem de que esta parte aqui, como é completamente lisa e assenta completamente plana ali na parte de cima do cilindro, né, na face do bloco, aqui os segmentos nunca vão querer saltar fora, que é um problema que pode acontecer com o de cinta. Então, eu estava a tentar perceber como é que conseguiria fazer algo parecido, mas para o Micra, para os pistões de Micra, que a Wiseco não tem essa medida. Tem 70 qualquer coisa, tem 72, mas 71mm não tem. Então lembrei-me de desenhar uma peça parecida com esta aqui da Wiseco, mas com as dimensões do Micra, e imprimir isso na impressora 3D, ou seja, fazer um modelo 3D no computador, sacar o fecheiro G-Code depois para a impressora e a impressora imprimir. Está bem que vai ser em plástico, nunca vai ter a mesma resistência do que esta peça aqui, que é de alumínio, ainda por cima depois tem uma proteção, acho que isto é anodizado, e ainda tem um revestimento qualquer anti-fricção, portanto isso vai ser uma coisa muito mais XPTO, mas a gente se calhar consegue criar na impressora 3D uma ferramenta que vai conseguir utilizar para meter aqui os pistões, os segmentos, dentro do bloco sem grandes problemas e sem a possibilidade de marcar o bloco. Essa é que é a parte importante. Eu não gosto muito deste tipo de compressores, porque a gente depois a colocar aqui o pistão para dentro do bloco, às vezes pode usar um martelo ou o que é que seja, às vezes pode não entrar tão bem, porque existe também a situação de que este compressor vai apertar tanto o segmento como o pistão, então vai haver mais fricção aqui dentro, e este aqui não. Isto vai ter aqui uma dimensão quase perfeitinha em relação ao pistão. Então vamos só medir aqui a ferramenta no instante. Então podemos ver que tem cerca de 83.84, 85, vamos cá ver aqui no outro local. Varia aqui ligeiramente, não muito. Podem ver 83.9, aqui tinha um bocadinho menos. Espera aí que é para eu alinhar aqui o sítio certo. 83.9, pronto. Mais coisa, menos coisa. 83.9. Então agora vamos medir aqui a saia do pistão do BMW. Vamos medir aqui. Então podemos ver, um niquinho nada menos, 83.85. Vamos tentar mudar aqui a posição. 83.85. Podemos ver aqui uma pequena diferença, se calhar de 0.10, mais coisa, menos coisa. Espera aí para eu alinhar isto, para isto marcar aqui certinho. Espera aí que às vezes é complicado.
Mas é à volta dos 83.85 e aqui a nossa ferramenta tinha 83.90. Portanto, podemos ver que temos aqui 5 centésimas de diferença, que não é assim nada do outro mundo, mas que é o suficiente para que o pistão não fique a fazer atrito aqui no compressor. Ele entra certinho e comprima os segmentos o suficiente. O diâmetro do cilindro supostamente é 84, aliás esta ferramenta tem aqui 84, portanto podemos ver que fica tudo ligeiramente mais pequeno, um pouquinho de nada, que o cilindro. Portanto é muito fácil de colocar estes pistões. Aliás, para a malta que viu aí os vídeos da montagem do motor BMW, viram que é um espetáculo. Aliás, eu fiz um vídeo dedicado só para esta ferramenta, e é um espetáculo. A gente coloca o pistão, isto entra mesmo, que é um espetáculo, não faz esforço nenhum, entra certinho. Então eu queria fazer a mesma coisa aqui para os pistões do Micra, para não ter tanto esforço. Eu já sei que imprimindo na impressora 3D, é plástico, não vai ser alumínio nem com revestimentos nem nada, mas provavelmente se o acabamento interno for bastante bom e a gente utilizar bastante óleo para lubrificar tanto o pistão como a ferramenta que é plástico, se tiver um acabamento bastante liso por dentro, em princípio não vai haver problema e os segmentos não vão arrancar nenhum bocado de plástico. Portanto o que vamos fazer é tirar aqui algumas medidas aqui ao pistão do Micra, vamos puxar isto aqui um bocadinho para o lado, então vamos também aqui à saia e vamos ver quanto é que tem aqui. Portanto, podemos ver 70.89, deve ser 70.9, pode ser algum pequeno desgaste que tenha. Espera aí que eu aqui não consigo medir bem, então aqui. É isso, é, à volta de 70.9. Portanto, a gente vai criar aqui a ferramenta também, vamos torná-la aí com 70.95, 70.9. Já agora só tentar medir aqui de novo, para garantir que é mesmo essa a medida, que isto às vezes é complicado. 70.85. Aí, deixa lá medir outra vez aqui do outro lado. Aí. Isto às vezes a gente a medir pode estar aqui a medir mal. É 70, 80, ok. É como a outra, em vez de ser ali os 83, 85, aqui é 70.85. Portanto, o pistão supostamente é de 71, tem que ter sempre um bocadinho de margem para ele expandir. Portanto, vamos criar a nossa ferramenta parecida com esta, mas aqui vamos colocar aí à volta de 70.9, à volta disso, 70.9. Aqui em cima a gente depois também vai ver mais ou menos a diferença, mas eu acho que pelo que estive a ver é cerca de 4 mm de diferença de um diâmetro para o outro, ou seja, dá 2 mm para cada lado, ou seja, para ter aqui um chanfro muito sumido, mas o suficiente para que aqui o pistão entre facilmente e que depois vá comprimindo o segmento até lá abaixo. Eu, em princípio, também vou deixar aqui à volta de 15 a 20 mm aqui em baixo inalterado o diâmetro, só daí para cima é que vai fazer o tal chanfro. Portanto, vamos ali ao computador, vamos fazer o modelo 3D no instantinho e já voltamos. Bem, já temos aqui a peça desenhada, então isto foi muito simples, basicamente foi fazer este desenho aqui, 70.9 no interior e aqui 83 no exterior. Depois apliquei aqui também um extrude de 50 mm, acho que foi isso que eu fiz, foi 50 mm para dar altura aqui à peça. E depois também fiz aqui um pequeno chanfro, só ir aqui ao comando, ó, podemos ver ali o chanfrozinho, fizemos um chanfro daqui de cima até esta zona aqui e depois entretanto também aplicámos aqui um pequeno boleado, só para tornar ali aquela zona um pouco, com uma transição um pouco mais suave. Então basicamente foi só isto. Entretanto exportei aqui o ficheiro para STL, abri aqui no Slicer, né, o software que vai utilizar o STL para depois fatiar e ter o G-Code. Então vamos aqui ao Preview, podemos ver, temos aqui a nossa peça, eu meti isto de cabeça para baixo, ou seja, a parte mais fina é aqui para baixo, porque eu quero que depois esta superfície, que é que encosta no bloco, fique o mais certinha possível e com o brim nessa zona podia complicar um pouco, sendo aqui a primeira camada nesta zona. Então temos aqui de pernas para o ar, não há qualquer problema, também aplicamos aqui o brim à volta para garantir que a peça não descola. E pronto, vamos mandar isto para a impressora e vamos ver aí o resultado final. Já temos aqui a nossa peça feita, demorou um pouco, eu já estou a fazer uma outra também com umas pequenas melhorias, então podemos ver que aqui a superfície nota-se um pouco as camadas, nada do outro mundo, mas a gente sente. Eu passei aqui uma lixa por dentro, porque isto ganha estas texturas, eu meti para fazer as texturas aleatoriamente, porque eu não queria que ficasse com a textura sempre no mesmo sítio, porque isso também poderia provocar que a peça não ficasse com as dimensões corretas. Então, depois aqui no lado que vai assentar no bloco, ou seja, isto foi impresso assim, como eu tinha dito, de pernas para o ar, porque a parte mais estreita era aqui, então isto foi impresso assim. Eu entretanto dei só um toque aqui para ficar mesmo completamente liso e isto assentar no bloco que ali que é um espetáculo. Então por dentro, para eliminar as tais costuras, dei uma pequena lixadela, nada do outro mundo, nota-se ainda um bocadinho as camadas, mas eu já estive a ver, o pistão passa bem com bastante lubrificação. Eu já estou a imprimir outra peça com acabamento ainda melhor,
Isto aqui as camadas têm 0.2 mm de altura e eu estou a fazer com 0.12. Vai demorar um pouco mais a fazer, mas em princípio vai ficar com um acabamento melhor. Nem se vai notar tantas texturas aqui por dentro, se calhar nem vai ser preciso lixar nada. Mas a gente depois, entretanto, vai acabar essa peça mais tarde e vai experimentar outra vez. Mas a gente agora, para teste, vamos experimentar com esta. Bem pessoal, temos aqui um bloco para testes, então vamos pegar na nossa ferramenta, colocar na posição correta, portanto esta parte vai ficar para baixo, é a tal parte mais lisa, vai ficar aqui assim para baixo, então vamos pegar aqui, colocar um pouco de óleo aqui por dentro, vamos espalhar bem, vamos espalhar aqui o óleo, lubrificar aqui bem a ferramenta, pronto, aqui tudo ok. De seguida vamos pegar aqui no nosso pistão, também só passar aqui um pouco de óleo, só para garantir que vai encostar certinho e que vai deslizar. A gente já passou aqui na ferramenta, mas também não custa nada passar um bocadinho aqui no pistão. Então vamos colocar agora aqui o pistão dentro, podem ver. Atenção, não estou a orientar os segmentos para a posição correta nem nada, mas pronto, isso é ver no manual. Então vamos só empurrar um pouco até ficar aqui a saia à mostra, podem ver que a saia já está aqui a ficar à mostra, ver a marcação do pistão, qual é que é o lado para a distribuição, neste caso a distribuição aqui é deste lado, portanto eu estou a meter o quarto pistão, então vamos baixar aqui um pouco, vamos colocar a saia aqui no cilindro, certinho, vamos encostar a ferramenta, está bem encostadinha. Agora temos a seta aqui a apontar para o lado da distribuição, está tudo certinho. Vamos ver se eu à mão consigo fazer à mão ou não. Como eu disse, o acabamento não está perfeito. Eu vou fazer outra peça que vai ficar com o acabamento ainda mais perfeito, mas isto vai servir perfeitamente. Então vamos ver se eu à mão consigo. Um bocado, custa um bocadinho. Mas foi. Entrou com um espetáculo. Vocês viram bem isto? Pá, custou um bocadinho mais, está certo. Não é a ferramenta certa, como eu estava a dizer. O acabamento aqui por dentro não está tão certinho, mas entrou relativamente bem. Com os dedos, a outra do BMW é um bocado mais fácil, mas esta aqui também deu. Acredito que isto com o acabamento melhor aqui por dentro, se calhar também passando uma lixa muito fina, mesmo para ficar tipo como está esta parte aqui, a ver se isto consegue focar ou não. O gajo não estava a querer ficar, estava a querer ficar no bloco. Então podem ver, isto aqui ficou completamente lisinho, porque eu passei aqui um pouco de lixa também, ou em cima de uma bancada que tinha uma lixa, uma bancada completamente direita. Então ficou completamente liso. Provavelmente a gente se passar aqui por dentro também, ficar completamente liso, a história é outra. Vamos tirar aqui o pistão, a ver se eu consigo aqui por baixo. Tá, já saiu. Vamos lá experimentar de novo. Encostar bem a ferramenta aqui no bloco, está alinhado, está a começar a pressionar. Mas dá para colocar, também é um bocado de jeito, já vi que é jeito. Mas pronto, a gente fazendo aí outra ferramenta com melhor acabamento e com as dimensões já mais certinhas, provavelmente isto vai ficar aqui um espetáculo. Já limpei a ferramenta e podemos ver aqui um pouco melhor, agora com esta luz, dá para ver aqui um pouco melhor o interior. Então dá para notar ali bem as camadas, dá para notar ali bem. Não noto assim nada de riscos da ferramenta, não noto nada de especial. Vocês podem ver aí alguns padrões ao alto, mas isso é mesmo da impressora. E depois dá para ver também as camadas, não é? Os riscos das camadas. Eu vou fazer uma peça nova, aliás já está a fazer a peça nova, como eu tinha dito. Vai ficar com um acabamento muito melhor, pelo que eu estou a ver da peça, ela já está para aí a 80%. Tem um acabamento muito melhor que isto, muito mais liso. Portanto, acredito que vai ficar muito melhor e que seja mais fácil. Só aqui uma pequena curiosidade, porque é que às vezes aquilo não estava a querer entrar. Então vejam bem aqui as dimensões do diâmetro interno, aqui desta zona, ó. 70-93, ó, 71, está com uma décima a mais na maior parte dos sítios, com uma décima a mais do que era suposto, ó. Portanto, é normal que ali o segmento queira escapar ali por um cagalhésimo. Eles estão sempre a fazer força, portanto querem sempre escapar. Podem ver, ó, isto varia aqui ligeiramente, há uns sítios mais apertados, ó, aqui há um sítio que é mais apertado, está certo, mas podem ver que já está um bocadinho acima, basta uma décima para isto não funcionar. Por isso é que aqui o da Wiseco também é a mesma história, é de 84, mas na realidade isto aqui é 83.9. Aqui não foi exceção, como a gente a imprimir existiu aqui uma pequena diferença, eu entretanto já retifiquei isso, ali na própria impressora. Portanto, em princípio, essa parte já vai ficar tudo ok e já vamos utilizar a nova ferramenta mais tarde, já com um acabamento muito melhor aqui por dentro e também com as dimensões muito mais exatas. E pronto pessoal, temos aqui mais uma peça feita na garagem, impressa ali na impressora 3D, modelada aqui pelo Baguette, apesar de ser uma peça relativamente simples. Ela não tem sequer a dimensão correta, a dimensão final não é a correta, isto também não é a peça final, isto era mais um protótipo, e aqui também com o acabamento um pouco mais rugoso aqui no interior. Mesmo assim, a gente conseguiu colocar lá os pistões com um pouco de jeito.
conseguimos na mesma. Portanto, acho que é um projeto bem sucedido. A peça final, que ainda está a ser feita, vai ser ainda melhor. Portanto, podemos ver que a gente até se safa aqui com algumas coisas. Isto também não é para montar pistões o dia todo. Isto para montar 4 ou 8 pistões por ano está muito bom. Acho que não há necessidade de mais. E assim evitamos o risco também de marcar ali a superfície do bloco com o outro compressor, porque estes de cinta, a gente já sabe com o que é que conta, pode correr mal. Portanto, este aqui é um bocadinho melhor nesse aspecto, apesar de que, se isto fosse feito em alumínio e tivesse aqui depois um tratamento anti-fricção ou assim, ainda ia ser melhor, tal como o que é aqui da Wiseco. Mas a gente não tem disso, a gente aqui é a baguette style, portanto fizemos aqui uma peça do zero e que até está funcional, apesar de que a gente vai fazer uma ainda melhor, aí a versão final vai ser ainda melhor. Portanto, espero que tenhas gostado do vídeo. Caso tenhas gostado do vídeo, faz like aí em baixo, partilha com os teus amigos, considera subscrever o canal caso ainda não tenhas feito e ativa o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Obrigado e até à próxima!